Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo com você mais uma vez. Vamos continuar nossas aulas de resolução da ANPEC, mas antes de continuar, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal. Eu preciso saber que esse conteúdo está sendo útil para você, então deixa aí o seu comentário, porque quanto mais interação, mais conteúdo para você. Bom, nessa aula nós vamos falar do conceito de número índice, vamos trazer para você a representação de um número índice, vamos também mostrar para você a fórmula do índice de preços de Paasch, tudo isso para a gente resolver a questão de número 5 da prova da ANPEC, o exame de 2019. Bem, o número índice é uma medida estatística idealizada para mostrar as variações de uma variável. No contexto econômico, nós falaremos de índice para mensurar o custo de vida. Então, estaremos interessados em acompanhar o nível geral de preços a fim de medir a inflação em determinada localidade e em determinado período de tempo. Podemos também ter interesse num grupo de variáveis que queremos acompanhar, normalmente relacionadas a um período de tempo, a uma localização geográfica e outras características como rendimento, profissão, etc. Então, quando nós temos uma janela de tempo e observamos uma coleção de números índices, temos então uma série de índices. Bem, I0 e T é a notação do índice para a época T, tendo como base a época 0. Então, representaremos dessa maneira o número índice da época T, tendo por base a época 0. Normalmente, quando queremos medir o custo de vida, lançamos mão de uma cesta de produtos. Então, que produtos vão fazer parte dessa cesta? Cabe à pesquisa estatística determinar. Então, ao custo de vida, associamos uma cesta de produtos, formada então para uma coleção de bens, que vamos acompanhar aí num determinado período os seus preços com as respectivas quantidades associadas ao consumo de cada bem. Aqui temos então uma tabela exemplificando uma cesta formada pela carne, pelo feijão e pelo arroz. Observamos aí durante 3 anos os preços e as quantidades de cada um desses bens a fim de estudar o nível geral de preços. Bom, então a cada bem I associamos o preço do bem I no período T, ou na época T, e a respectiva quantidade do bem I consumida na época T. Bom, então nós podemos ter índices de preços e índices de quantidade. E poderemos usar então os preços ou a quantidade para ponderar cada bem consumido em cada período. Falando então do índice de Paasch, nós vamos ter o índice da época atual, onde a ponderação é feita em função das quantidades do período atual. Usaremos dessa maneira as quantidades do período atual para ponderar os preços em cada época. Bom, então, ao índice de preço de Paasch do período T, tendo por base a época 0, tomaremos então aí o somatório do produto de cada bem I na época atual, pela sua quantidade na época atual, e dividiremos isso pelo somatório de cada preço da época base multiplicado pela época atual. Então, assim, nós teremos essa razão que formará o índice de variação de preços, nesse caso, o índice de Paasch. Veja que nessa forma fica clara a comparação que está sendo feita. Estamos analisando, então, a variação de preços
para a cesta na época atual, onde no numerador nós temos o valor gasto para consumir essa cesta, né, na época atual, e no denominador nós temos aí então o valor que seria gasto para comprar essa mesma cesta, considerando os preços da época base, tomando então as quantidades atuais para essa cesta de produtos. Bem, temos então aqui a questão de número 5 da ANPEC, onde era mostrado então apenas 2 períodos. Cada bem ou cada produto consumido, temos 4 produtos, os preços no período 1 com as respectivas quantidades, os preços no período 2 com as suas respectivas quantidades. Foi pedido o índice de preço de PAASH do período 2 com referência ou com base na época 1. Então, vamos partir para esse cálculo. Note então que queremos o índice de preço da época 2 em relação à época base, que nesse caso é 1. Tomaremos então cada produto aqui no segundo período, multiplicado pela sua respectiva quantidade. A esse total, dividiremos pelo total de cada produto na época 1, multiplicado pelas quantidades da época atual ou época 2, nesse caso aqui. Então, temos então esse somatório no numerador, 1 vezes 2, temos aqui essa primeira parcela, mais 1 vezes 2, nessa segunda parcela, 3 vezes 4 e, finalmente, 1 vezes 8, teremos então o total no numerador. Tomaremos então esse total, dividido pelo somatório dos preços da época 1, vezes as quantidades da época 2 ou época atual. Faremos então esse produto, tomando por base cada preço na época 1, multiplicado pelas quantidades da época 2 ou período atual. Teremos então aqui o resultado 24 por 32, dá então o resultado 0,75, e o enunciado pediu para multiplicar esse resultado por 100. Temos então as respostas que você deveria escrever lá na ANPEC. O resultado é 75. Temos aí então uma questão envolvendo número índice. Espero que tenha ficado claro o conceito e a resolução dessa questão. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.